Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os comparatives, os comparativos, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo comparativo de equality, que quer dizer igualdade. Quando uma coisa é a mesma coisa, na mesma proporção, está na mesma proporção que a outra. Tipo, eu digo, Brenda é tão inteligente quanto Dandara. Gilberto é tão amigo quanto Nicolas, né? Então, quando a gente diz a gente está querendo falar sobre alguma coisa, uma pessoa na mesma proporção, a gente vai usar esse tão quanto. Em inglês, eu acho, eu acredito que é bem fácil, que a gente vai dizer, ó, as, vai colocar o adjetivo e o as novamente. Então, por exemplo, se eu quero dizer que o Gilberto é tão amigável quanto o Nicolas, eu vou dizer Gilberto is as friendly as Nicholas. E aí a minha estrutura do comparativo de igualdade, vou puxar um pouquinho para cá, está aqui, ó, as, as, mais o meu adjetivo, tá bom? E aí a gente não tem regrinha nenhuma, tá? É exatamente só isso. Você vai usar as e o adjetivo. Ah, eu quero dizer que o que eu posso dizer que é tão feia? A Xuxa é tão feia quanto a Angélica. Um exemplo. Xuxa is as ugly as Angélica. Então, vocês observem que não tem nenhuma regra de o tamanho do adjetivo, que ele é longo, que ele é curto. Não tem, tá bom? A gente vai usar o as e o adjetivo ali no meio. Quando a gente fala sobre o nosso adjetivo de inferioridade, nosso comparativo, perdão, inferiority, ó, inferioridade. Aí a gente vai usar less, o adjetivo e o than, que ao pé da letra quer dizer exatamente menos do que. O less quer dizer menos e o than quer dizer do que, tá bom? Less than, menos do que. Então, por exemplo, é, deixa eu ver aqui. O que é menos caro? Um celular Samsung, a Samsung Mobile, vou colocar assim, Mobile is less expensive than an iPhone. Então, o Samsung é menos caro, um exemplo, tá, gente? Vocês vão dizer assim, não, professor, eu sei que tem um que é tão caro quanto. Então, a gente vai usar o less, o adjetivo e o than. Tá vendo? Outra coisa que a gente pode falar é uma moto is less comfortable than a car. Uma moto é menos confortável do que um carro. E aí a gente tem, ó, less de novo, o adjetivo comfortable e o than. O que que acontece nos comparativos de inferioridade? Não é muito usual a gente usar esse termo less than com adjetivos curtos, tá? Não é muito usual. Pode acontecer, mas não é, assim, uma regra, né? Tá bom? Agora vamos falar sobre o comparativo de superioridade. Esse sim a gente tem algumas regrinhas, tá bom? Superiority. Então, quais são as regras que a gente vai aplicar aqui? Primeiro e mais fácil de todas, vamos usar more, o adjetivo e o than, a gente viu ali no de inferioridade que o less than
Less than é menos do que. E o more than é mais do que. Então, a gente vai dizer, por exemplo, se a gente falou que a moto é menos confortável do que o carro, quer dizer que o carro é mais confortável do que a moto. Então, a car is more comfortable than a motorcycle. Então, o carro, ele é mais confortável do que a moto. Uma coisa que a gente pode dizer, Brazil is... Ah, não posso usar esse agora. É uma pessoa que é mais bonita que a outra. Não sei, é tão complicado, né? Mas vamos dizer que a Xuxa agora é mais bonita que a Angélica. Xuxa is more beautiful than Angélica. Então, observem que usamos esse more than com adjetivos longos. Geralmente vocês vão falar assim, ah, professora, o que que é um adjetivo longo? É um adjetivo que tem mais de 3 sílabas. Professora, como é que eu vou saber isso? Aí a gente diz assim, ah, conta assim, tem mais de 6 letras, que ajuda bastante, tá bom? Tá. E se o adjetivo não for longo, professora, o que que eu vou fazer? Então, se o adjetivo não for longo, você vai, ó, nós vamos ter o adjetivo curto mais ER e o then. Então, se o adjetivo não for longo, se ele for curto, a gente vai ter que acrescentar ER e mais o meu then ali. Então, por exemplo, o Brasil é maior que a Bolívia. Brazil is bigger than Bolívia. E aí vocês observem que a gente fez o que aqui? A gente acrescentou R mais o then. Ué, professora, mas o big só tem um G. Por que que ficou com dois? Porque em inglês, quando a gente tem a estrutura da palavra assim, ó, consoante. Eita, deixa eu diminuir o tamanho. Consoante, vogal, consoante. Aí a gente vai ter que acrescentar, ou repetir, na verdade, a última consoante, tá bom? Então, ó, consoante mais vogal mais consoante. Aí a gente vai repetir a última. Ah, professora, eu vi também, quando se eu disser assim, ó, Brenda is happier than Dara. Que a Brenda tá mais feliz que a Dandara hoje. E Brenda, tá feliz, hein? E aí, professora, o happy não é com Y? Por que que agora ele tá com I? Então, quando a gente for acrescentar o R, se a palavra terminar com Y, a gente vai tirar o Y e trocar, na verdade, o Y por I, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, happier than Dara. Vou anotar aqui que o meu happy, na verdade, termina com Y, ok? Então, essas são algumas regrinhas sobre o nosso comparativo de superioridade, né? Vamos usar o more than com adjetivos longos e vamos acrescentar ER quando tivermos adjetivos curtos, tá bom? Agora vamos falar sobre uma outra coisa. Nós temos 3 adjetivos que são considerados irregulares, ou seja, eles não seguem essa regra aqui de acrescentar ER, não, tá bom? Assim, bem parecido com o português, porque, por exemplo, o adjetivo bom em português, a gente não fala mais bom. A gente fala o quê? A gente fala melhor, não é verdade? Em inglês também. Good vai virar better. O bad, que é ruim, mal, vai virar worse. Eu não digo mais ruim, eu digo pior.
E aí tem um que foge um pouquinho, que é o far, que pode virar farther ou further. As duas formas estão corretas, tá bom? Então, esses aqui são os nossos irregulares. Deixa eu escrever aqui, ó. Irregulares, tá bom?